Quando se fala em fluidos em movimento, nós costumamos utilizar um modelo simplificado de fluidos. Esse modelo simplificado é chamado de fluido ideal. A gente faz isso porque o escoamento de um fluido ele é um processo muito complexo, que envolve viscosidade e outros fatores. Um fluido também pode ser comprimido enquanto ele se movimenta, mas se a gente está se concentrando simplesmente na velocidade das partículas do fluido, nós podemos tirar muitos resultados extremamente úteis sobre um fluido real, utilizando essa idealização. Então, o que vem a ser um fluido ideal? O fluido ideal, primeiro, ele é não viscoso, o que significa que nós estamos ignorando o atrito, simplesmente. Então, é um fluido no qual, por exemplo, se eu colocar um barco com um motor, por exemplo, como ele não tem nenhuma viscosidade, ele não vai sofrer nenhuma, digamos, a hélice do motor não vai sofrer nenhuma resistência ao seu movimento. Não havendo resistência ao movimento da hélice do motor, também não vai existir, digamos, propulsão. O barco não vai conseguir entrar em movimento. Do mesmo modo, se for o barco a remo, por exemplo. Então, o remo pode ser movimentado sobre um fluido viscoso, sem haver nenhuma resistência. Então, o barco não é impulsionado para frente pelo movimento do remo. Então, é impossível colocar o barco em movimento. Agora, por outro lado, uma vez que um barco seja colocado em movimento nessa situação aí, ele não vai parar, não existe atrito. Então, essa aqui é a primeira aproximação que a gente está fazendo. A segunda aproximação é que o fluido é incompressível. Tá? E por último, a gente diz que o escoamento é não turbulento. Escoamento ser não turbulento significa que a gente pode identificar claramente a trajetória de uma partícula em um fluido. Então, imagine que eu tenho uma partícula. Vamos supor que essa é a trajetória dessa partícula. Uma das coisas no escoamento não turbulento é que em cada ponto ao longo dessa trajetória de uma partícula, uma trajetória desse tipo é chamada de linha de corrente. Então, em qualquer ponto aqui dessa trajetória, a velocidade e a direção do escoamento do fluido ela é única. Então, isso significa que no escoamento não turbulento, essas linhas de corrente elas nunca se cruzam. Se eu tiver linhas de corrente que se cruzam, aí o escoamento é chamado de escoamento turbulento. Então, no escoamento turbulento, eu poderia ter uma partícula seguindo essa trajetória aqui e outra partícula seguindo essa outra trajetória aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, a velocidade de uma partícula que se encontra nessa posição ela não é definida, porque não se sabe se ela vai estar seguindo esse caminho aqui ou esse. Então, não existe um valor único para
digamos, o vetor velocidade de uma partícula em uma dada posição no escoamento turbulento. No escoamento não turbulento, ele também é chamado de escoamento laminar. Se eu pegar um tubo que é delimitado por linhas de corrente, nada que está, nota, isso aqui não é um tubo no sentido de que não precisam ter paredes físicas. Eu não preciso, por exemplo, imaginar que isso aqui é algo como um tubo de PVC, onde esse líquido está aprisionado. Não. Aqui eu tenho partículas que estão se movimentando, do outro lado também, e essas linhas de corrente elas nunca se interceptam. Então, se eu tiver uma partícula qualquer iniciando sua trajetória aqui dentro, ela vai seguir um caminho e ela nunca vai cruzar as paredes desse tubo. Então, eu posso considerar que um conjunto de linhas de corrente, elas podem até definir um tubo através do qual nenhuma parte do fluido que se encontra no seu interior vai atravessar. Então, esse é um escoamento muito bem comportado. No escoamento, então, um exemplo, por exemplo, de escoamento laminar, que depois se torna turbulento. Se tiver, por exemplo, um cigarro queimando, aí aqui da ponta do cigarro, a gente nota a fumaça, ela vai saindo de uma forma bem comportada. Então o escoamento parece laminar, mas depois as partículas, né, de fuligem aí da fumaça, né, elas adquirem uma certa velocidade, elas vão e começam a se comportar de uma forma turbulenta. Tá? Então esse aqui é um escoamento já turbulento. A trajetória das partículas, ela não é bem organizada, a gente não pode definir aqui um tubo. Eu poderia dizer de certo modo que é praticamente caótico aqui todo o movimento dessas partículas desse fluido na região turbulenta, e na região laminar não, é muito bem comportado, tá? Então é como se eu tivesse, então laminar é justamente por isso, porque se eu posso considerar que é como se o escoamento fosse constituído aqui por lâminas, por pequenas faixas, e uma nunca vai e cruza a outra, elas sempre estão seguindo o seu caminho sem interferirem uma na outra, né? Então o movimento é extremamente bem comportado. Então aí estudar esse movimento é muito mais simples. Então são duas leis do movimento que nós vamos precisar aqui conhecer. Então nós temos a primeira, ela é chamada de equação da continuidade. E a segunda é a chamada equação de Bernoulli. Então vamos estudar a primeira. Então vamos começar aqui com a equação da continuidade. Como eu estou considerando que o fluido é ideal, eu vou pegar aqui um tubo onde está escoando um fluido. Notem, esse tubo ele não precisa ser um tubo que tem uma existência
física, não precisa ter uma parede física aqui para esse tubo, exatamente. A parede do tubo pode ser constituída simplesmente por linhas de corrente. Essa parede pode ser feita pelas linhas de corrente. Na maioria das situações que a gente vai estar tratando aqui, esse tubo ele vai ter paredes físicas mesmo. Vai ser uma tubulação que por algum motivo está aumentando de calibre. E aí por isso vai haver mudanças na velocidade do escoamento, né? E é isso que a gente vai estudar com a equação da continuidade. E antes de nós entendermos a equação da continuidade, então, nós precisamos aprender o conceito de vazão, ou fluxo de um fluido. Então, a vazão, ela é a quantidade de volume, chamar de ΔV, quantidade de volume de um fluido que consegue atravessar uma determinada região de um tubo em um certo intervalo de tempo. Quer dizer, a unidade de medida aqui vai ser, no sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Então, o que vem a ser a vazão? Vou pegar aqui. Vamos supor que eu pegue uma parte aqui desse tubo. Então vamos supor que eu pegue um certo volume de fluido aqui no interior desse tubo. E aí vamos chamar esse volume de ΔV. Deixa eu identificar outra coisa aqui. Vamos identificar a área. Então, essa área aqui é A1. E eu vou considerar que a área não está mudando nessa região do tubo aqui. Aí aqui a área A1 também. Então, a gente nota aqui que é claro que a vazão, então ela vai ser ΔV, quanto a esse volume? Ele é a área da base vezes a altura. Vamos chamar de L1, esse comprimento aqui. A1, L1 sobre ΔT. Então essa aqui é a vazão. É a quantidade de fluido que está conseguindo atravessar por intervalo de tempo essa região. E bem aqui a gente pode isolar A1, e aí eu vou ter L1 dividido pelo intervalo de tempo. L1 por intervalo de tempo é a distância por intervalo de tempo, que é a velocidade do fluido. Então a gente vê que a vazão ela pode ser escrita como a área multiplicada pela velocidade. Eu vou chamar essa velocidade de V1. Tá? Então a velocidade do fluido aí, V1, é a distância que ele está percorrendo no tubo do lado esquerdo, aí na figura, né? Dividido pelo intervalo de tempo. E aí a gente vê então que a vazão ela é exatamente igual ao produto A1V1, produto da área pela velocidade. Se eu pegar uma outra região desse tubo, para ficar melhor, eu preciso de uma área, eu vou estender um pouquinho esse tubo. Porque eu quero uma região maior ainda aqui. Uma região que ainda mantenha a mesma área de seção transversal. Então vamos chamar essa área de seção transversal de A2. Então eu tenho essa área aqui, A2. Então deixa eu pegar exatamente, a gente vai pegar exatamente o mesmo volume de fluido que eu tenho aqui do lado esquerdo, né?
Então esse volume ΔV vai ser exatamente o mesmo. Eu já vou explicar por quê. Como o tubo tem área de seção transversal maior, nós vamos precisar de uma área, eu quero dizer, de um comprimento L2 que é menor do que o L1. Aí eu estou considerando que a quantidade de fluido que eu tenho aqui é exatamente a mesma. Tá, então, aqui, por que eu estou considerando que o volume é o mesmo? É porque eu estou considerando que uma certa quantidade de fluido chega aqui nessa primeira área A1, e num certo intervalo de tempo ΔT, ela vai se movimentando até chegar na área A1 seguinte aqui. Tudo bem? Aí enquanto o fluido teve este movimento aqui, tá? Então este volume todo aqui escoou, o mesmo volume vai ter que ter escoado do outro lado do tubo. Caso contrário, o líquido ele teria que ter sido comprimido. Mas como eu estou considerando que o fluido é ideal, é um fluido incompressível, então isso significa que o mesmo fluido que entrou do lado esquerdo aqui, vai ter que estar saindo aqui do lado direito, do outro lado aqui. Tá? Então esse volume aqui é o mesmo. Então a gente sabe que o escoamento agora, ele é o produto da área pela velocidade, né? Ou melhor dizendo, a vazão, né? Ele é o produto da área pela velocidade. Então isso significa que a vazão também vai ser, olhando lá para o lado direito, vai ser a área A2 vezes a velocidade V2, onde V2 é L2 sobre ΔT, né? Tá aqui, L2 dividido por ΔT vai dar a velocidade V2. Como o fluido é incompressível, essas duas vazões elas são exatamente iguais. Então a gente conclui que A1 V1 é igual a A2 V2. E isso aqui é o que nós chamamos de equação da continuidade. A gente diz que a equação da continuidade ela expressa o princípio da conservação da massa de uma forma que é conveniente para fluidos. Por que o princípio da conservação da massa? Porque o que a gente acabou de ver é que se o fluido não está sendo comprimido, a única forma de nós termos a vazão nesse segundo trecho aqui ser diferente da vazão no primeiro trecho se massa estivesse sendo perdida de algum modo aí. Mas como a gente sabe que a massa se conserva, né, eu tenho a equação da continuidade, eu tenho a igualdade entre as duas vazões. Tá? Então esse resultado aí ele expressa o princípio da conservação da massa. Notem que se eu tivesse qualquer furo aqui, a gente está desconsiderando essa possibilidade. Né? Se eu tivesse qualquer furo nessa tubulação aqui, então, se eu tivesse qualquer perfuração nessa tubulação, aí a equação da continuidade deixaria de valer para essa situação. Tá? Mas aí a gente também não teria a situação que nós estamos querendo descrever, que é a situação de escoamento contínuo. Tá? Sim. Então não podemos ter nenhum furo ou sorvedouro de fluido, não pode ter aqui, e nenhuma fonte de fluidos. Tem formas da gente formular a equação da continuidade para essas situações em que eu tenho a gente pode trabalhar com ela quando tem bifurcações, a gente vai ver daqui a pouco.
Mas aqui a gente está considerando que não existe essa bifurcação, e aí a gente chega nesse resultado. A gente pode trabalhar também. A outra equação, então, é a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli. Então vamos considerar novamente que eu tenho um tubo de corrente, mas aí, como eu falei, um tubo de escoamento de fluido, mas como eu falei, o tubo não precisa ter uma existência física real, não precisa ter paredes físicas reais. As paredes podem ser determinadas simplesmente por linhas de corrente, né? Linhas de corrente de fluidos. Mas como eu disse antes, na maioria das situações que a gente vai estar tratando aqui, a gente vai enxergar uma situação em que eu tenho um tubo, mas isso não é necessário. Então vamos considerar aqui que eu tenho fluidos agora se deslocando em um tubo, mas existe também uma mudança do nível aqui desse fluido. Por que eu estou fazendo essa consideração agora? Porque quando a gente usa a equação de Bernoulli, nós estamos trabalhando com situações em que existe mudança de energia potencial gravitacional. Então eu estou considerando que não só o tubo pode ficar mais largo, por exemplo, como pode haver uma mudança na energia potencial gravitacional do fluido. É isso então que expressa a equação de Bernoulli. Eu tenho um fluido na entrada, a área da seção transversal do tubo. Então vamos considerar aqui bem aqui. É A1. E aí eu tenho do outro lado essa mesma quantidade de fluido, né? Tudo bem? Se o fluido entrou aqui do lado esquerdo, a mesma quantidade de fluido vai ter que estar saindo aqui do outro lado do tubo, porque o fluido ele é incompressível. Aqui a área é maior, então eu vou chamar essa área aqui de A2. Essa distância, aliás, vamos colocar aqui a velocidade do fluido desse lado aqui é V1 e a velocidade do fluido do outro lado aqui é V2. Então a equação de Bernoulli, vou escrever ela aqui, ela é essa, pressão no primeiro lado aqui, mais densidade do fluido, aceleração da gravidade, vezes a altura do tubo no lado 1, mais meio de densidade do fluido, velocidade do fluido ao quadrado, é igual a, aí eu tenho aqui P2 mais ρ GH2 mais meio de ρ V2 ao quadrado. Ou que isso aqui é uma constante, né? É igual nas duas situações, então isso aí é uma constante. Quer dizer, P mais ρGH mais meio de ρ velocidade do fluido ao quadrado é constante. Então essa aqui é a expressão da equação de Bernoulli. Então bem aqui, nessa situação 1, o fluido tem uma pressão P1, aqui ele tem uma pressão P2. A altura no tubo, bem aqui, colocar um eixo vertical voltado para cima, chamar de eixo Y. Então bem aqui, a altura do tubo é H,
1 e aqui H2. Então é isso. Então os termos na equação de Bernoulli, eles estão relacionados com a energia. Então essa equação aí, que é igual a uma constante, ela expressa o princípio da conservação da energia mecânica em um fluido. Aqui a gente consegue ver facilmente que a energia potencial gravitacional, qual é? A energia potencial gravitacional, ela é mgh. Então eu tenho um termo aqui nessa equação de Bernoulli que está associado com a energia potencial gravitacional, ρgh. Tá? Num fluido, quando a gente trabalha com fluidos, em vez de a gente usar massa, é mais conveniente a gente trabalhar com densidade. A gente sabe aqui que se eu multiplicar essa densidade por um volume, eu já chego na massa. Então esse termo aqui, ele é devido à energia potencial gravitacional. Esse outro termo aqui é devido à energia cinética, né? A energia cinética, ela é... energia cinética de uma partícula, ela é mv² sobre 2. Então bem aqui eu tenho ρv² sobre 2. Então esse termo aqui está associado à energia cinética. E a gente sabe que a pressão, ela também está associada com a energia, porque a pressão, ela é capaz de realizar trabalho aqui. A pressão que está empurrando esse fluido para ele subir do nível H1 até o nível H2. Então a pressão aqui também entra nessa equação aqui de balanceamento de energias. Então esse vem a ser a equação de Bernoulli. Eu vou enviar outro vídeo para vocês com algumas aplicações delas, das duas equações, né? Da equação da continuidade e da equação de Bernoulli.